Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre a lei de abuso de autoridade. A gente está trabalhando aqui sobre como o STJ, né, os tribunais superiores em si, se portam diante dos crimes de abuso de autoridade. Falamos sobre o artigo 1º, parágrafo 2º, crime de hermenêutica. Vamos estar falando agora sobre o artigo 9º, tá bom? Mas antes eu ia pedir, se você puder, que você se inscrevesse, compartilhasse, jogasse nos grupos de estudo, porque isso vai estar nos ajudando bastante, tá bom? Então vamos lá, sem mais delonga. O artigo 9, né, ele vai trabalhar com a ideia de manifesta desconformidade com a categoria da jurisprudência. Então, um ponto que começa muito a aparecer em prova é a questão, né? O artigo 9, ele vai punir, ele pune quem decreta a medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, primeiro, quem decreta, ou seja, não pode ser um serventuário, tem que ter o poder de decisão, ainda que ele deixe de transcrever ali, ele pode estar incorrendo em outro crime, até mesmo desobediência, crime funcional, dentro do seu estatuto, mas não o do artigo 9º da Lei de Autoridade. Só pode ter quem decreta, ou seja, quem tem o poder de decisão, e a palavra manifesta desconformidade, né? Essa é decisiva, que nós falamos, além do fim especial de agir, é uma tipicidade material, né, objetiva. Ela não está ali por acaso. Ela funciona como um filtro hermenêutico extremamente importante. Ou seja, o legislador, ele não quis criminalizar qualquer equívoco na imposição de medida constritiva, né? Ele quis criminalizar realmente a incompatibilidade com a ordem jurídica seja evidente, incontroverso, né? Então, esse ponto que nós vamos ver. Então, se um juiz decreta prisão preventiva em um caso juridicamente controvertido e o tribunal reforma, isso é óbvio que não vai ter nenhuma repercussão. Até porque a gente sabe que há muitas anedotas aí, até mesmo com decisões judiciais. Então, o que o juiz quer realmente ver ali é se isso contraria, né, a lei de alguma forma. A gente tem o enunciado 5 do CNPG, né, e também o CNCCR-IN, eu vou estar mostrando um quadrinho para vocês, que também vai destacar isso, né, que vai esclarecer que o sujeito ativo, ele não se limita à autoridade judiciária. Isso é muito importante. Aqui eu acho que é o maior debate em Tribunal Superior e que cai mais em prova. Por quê? Porque decretar ele tem que ser compreendido com uma extensão maior, né? Então, ela tem ali a hipótese que você tem que ter ali, vai abranger delegado de polícia, vai abranger promotor, tá? Porque no plano interpretativo institucional, né, o artigo 9, ele foi lido de forma mais ampla quanto o sujeito ativo. Embora a gente vai ter uma restrição ali no parágrafo único, né, que vai se dirigir especificamente a autoridade judiciária, mas a gente vai trabalhar com um parágrafo único, que trata de omissão, então completamente diferente, né? Ou seja, quando tem omissão judicial, é que a gente está falando do parágrafo único, né? O legislador, aí sim, nesse ponto, não trata de uma conduta comissiva, mas de omissões típicas da autoridade judiciária, aí ele vai estar focando. Então, o dispositivo alcança, em prazo razoável, a omissão em relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir prisão preventiva por cautela diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível e deferir liminar a ordem em habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, aqui o crime é omissivo próprio. Então, ele não é comissivo próprio, ele é omissivo próprio. E eu creio que você já, a essa altura do campeonato, você já tem que saber a diferença, né? A relevância está em perceber que o foco, ele não é a mera demora abstrata ou um desacerto, não. É a omissão diante de uma ilegalidade, né? Então, a gente tem um ponto material. Um ponto interessante disso é a questão da audiência de custódia. Há uma corrente que entende que a mera não realização de audiência de custódia isoladamente não tipifica o abuso de autoridade, essa corrente majoritária. Já a segunda corrente, né, ela sustenta que ultrapassado o prazo legal, ou seja, quando ultrapassa o prazo legal, e aí a autoridade mantém essa ordem, aí sim você tem uma omissão judicial, porque não houve o relaxamento e você teria o enquadramento. Então, é interessante que você tenha que fazer isso. Que essa segunda posição é particularmente relevante porque vai mostrar o seguinte, né? Como que a lei foi montada. Ou seja, às vezes o abuso não vai aparecer no primeiro ato irregular, mas na persistência, na omissão. Então, diante disso, compartilhar com vocês aqui uma tabelinha para que vocês entendam melhor, né? O filtro da manifesta desconformidade, artigo 9. O peso da palavra manifesta. A palavra funciona como um filtro hermenêutico. Uma prisão preventiva, decretada em caso controverso e posterior revogada pelo tribunal. Não é crime. Vê que eu botei uma lupa ali no manifesto. Não é abuso. Fundamentação insuficiente em caso complexo é abuso. Prisão temporária, decretada de ofício na fase processual, situação em ruptura frontal com o regime legal. Percebam que eu estou trabalhando com a prisão temporária decretada numa fase processual. Eu estou provocando você aí, porque a prisão temporária tem que ser numa fase inquisitória. Se já é na fase processual, já seria uma questão
da prisão preventiva. Antes do pacote anticrimes havia essa possibilidade, mas após o pacote anticrime de 2019, o juiz não pode mais, né? Porque ele vai estar ferindo ali o princípio máximo, né? Que não é o processo não é inquisitório. Então ele não pode estar ali, ele tem que se quedar inerte sendo provocado. Aí eu falei do artigo 5º do CNPG, né? Atenção para as provas, o sujeito ativo do CAP não se limita à autoridade judiciária, e o verbo decretar vai estar abrangendo, determinar, decidir e ordenar. Agora, o parágrafo único também ele merece uma atenção, porque o abuso não nasce do ato irregular, mas da persistência e omissão. Crimes e homicídios próprios do magistrado, e aí a gente está trabalhando. Omissão justificada em prazo razoável em relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir prisão preventiva por cautelar, liberdade provisória quando manifestamente cabível. Deferir liminar o habeas corpus quando manifestamente cabível. Agora, a gente sabe que é muito difícil, né? Porque o que seria o razoável? Quando tem ali o prazo do oferecimento da denúncia, e às vezes isso não cumpre, já seria, ao meu ver, né? Mas vai olhar toda uma questão de estrutura, né? Mas, de qualquer forma, para a prova, a gente não está trabalhando com a prova. Demora abstrata, não é crime. Ilegalidade, agora, persistência omissiva, abuso consumado. A demora abstrata não é crime. A gente só tem a legalidade consumada quando você tem uma dessas coisas, uma persistência omissiva, um abuso consumado. O debate da audiência da custódia, eu já trabalhei com vocês. Então, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com o artigo 10, né? Nessa lei de abuso de autoridade. Queria que você continuasse na nossa playlist, curtisse, se inscrevesse aí no canal, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima aula.